Só pra me adiantar aqui em uma coisa que eu sei que vocês todos estão pensando, eu sei ser imparcial, tá? Eu sei muito bem separar as coisas. Então eu prometo pra vocês que a minha análise desse filme vai ser tão imparcial quanto a do Marcelinho Cinema em qualquer filme da DC, combinado? Porque se meus queridos, brincadeiras à parte, todos vocês já sabem a essas alturas do campeonato que eu sou uma figura um pouco fascinada por Nicolas Cage. É um fascínio semelhante em partes ali com o que eu sinto por M. Night Shyamalan, algo que eu pude explicar com mais detalhes aí no meu último plano sequência do filme Tem, mas que, resumindo, e pra facilitar o teu entendimento aqui nesse vídeo, é um fascínio mais pela maneira com que eles conseguem gerar entretenimento, sempre praticamente. É muito difícil eu assistir um filme do M. Night Shyamalan ou um filme que o Nicolas Cage estrela em que eu não vá minimamente me divertir, independente do projeto em si ser bom ou não. E focando no Nicolas Cage, ele é normalmente a melhor parte de qualquer filme que ele estrela, e eu tenho a impressão de que não importa o papel que você dá na mão desse cara, ele vai se esforçar, ele vai trabalhar, muitas vezes vai até produzir o filme e vai dar tudo de si como se a vida dele dependesse daquele papel e do sucesso daquele filme. Seja esse filme um Renfield da vida, ou seja, um grande blockbuster com investimento pesado de um grande estúdio, ou seja esse filme como Willy's Wonderland, um projeto independente desenvolvido por apaixonados por Five Nights at Freddy's, que foi feito por meio de financiamento coletivo, que inclusive foi iniciado pelo próprio Nicolas Cage. Então é isso que me faz ser apaixonado pela figura de Nicolas Cage. Mas fiquem tranquilos porque, brincadeiras à parte, eu sei muito bem separar as coisas, tá? E não é só porque tem ele no filme que eu automaticamente já gosto da parada e vou falar bem da parada. Isso aconteceu com um filme chamado Ligação Sombria, que eu cobri recentemente aí no plano sequência também, que é um filme em que, poxa, ele é a melhor coisa do filme inteiro, mas o filme em si não é lá aquelas coisas. Então não, a minha fanboyzice com o Nicolas Cage não me faz encarar os seus projetos de formas diferentes, né? O que ela me faz fazer, entretanto, é torcer demais pra que qualquer próximo projeto do cara seja muito bom, principalmente que o responsável pela direção saiba utilizá-lo como ator, saibam extrair o melhor que o Nicolas Cage pode oferecer. E felizmente, meus amigos, foram essas duas coisas que aconteceram aqui em Longlegs, meus queridos. Filme que eu estava me segurando pra não criar muita expectativa, mas que nas últimas semanas aí eu admito que já tava começando a ficar até ansioso e com medo de me desapontar por tanta animação que eu tava sentindo. Felizmente, nada disso aconteceu, cara, e muito pelo contrário. Eu acho que nós temos em mãos aqui um fortíssimo candidato para as listas de melhores de terror do ano, cara. Terror é foda, né? Não sei se é bem um terror, melhor thriller do ano, apesar que ninguém faz lista de melhores thrillers do ano, né? Vai ter tipo 3 visualizações. Então vamos de terror mesmo. Por falta de um nome melhor, vamos com terror mesmo. Mas enfim, é exatamente desse filme que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje, meus queridos, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, eu sou apaixonado por Nicolas Cage e eu convido vocês para virem comigo nessa jornada cageística, porque sem mais delonga, Nicolas Cage e Nicolas Cage. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, eu quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Já aproveita deste momento aqui do vídeo para deixar o seu like aqui embaixo, por que não? Ativa o sininho de notificações também para você não perder nada do que está a caminho, tem muito plano sequência bom a caminho. E também não deixa de conferir o quadro Tier Rafa, meus amigos. Sim, um quadro exclusivo para membros, um quadro que tá muito legal, muito divertido de gravar e que eu já tenho inúmeros episódios gravados aqui, prontinhos para entrar na edição. Nesse quadro que eu estou trazendo semanalmente para alegrar cada um de vocês. Mas não foi para nada disso que você clicou aqui, você quer me ver falar de Longlegs, não é mesmo? Então, simbora! Longlegs conta a história de uma investigadora do FBI que pega um caso muito sinistro em mãos e precisa começar a juntar as pecinhas desse quebra-cabeça. O caso é antigo, de um serial killer metódico que se auto-intitula Longlegs e que ataca periodicamente ali usando um modus operandi muito específico. E esse modus operandi é justamente o que deixa uma bela pulga atrás da orelha de todo o FBI, porque simplesmente não existem sinais de que ele sequer esteve dentro das casas durante os assassinatos, que ele é o responsável. E isso, obviamente, é muito estranho. Então dessa forma, a investigadora começa a conectar as peças e vai descobrindo que esse caso definitivamente vai se desenrolar em algo muito mais complexo e muito mais sinistro do que ela poderia imaginar. Bom, meus amigos, vamos lá. Vamos começar falando, obviamente, do ponto mais alto desse filme inteiro. Nicolas Atmosfera. Achou que eu ia falar Nicolas Cage, né? Não, a atmosfera é ainda melhor. Então, por mais que o Nick mereça um trecho do vídeo dedicado a ele, eu não tenho dúvidas em dizer pra vocês que a atmosfera de Longlegs é o que mais me impressionou durante todo o projeto. E é o ponto também mais importante pra eu trazer aqui logo pra abrir a discussão. Porque é seu papel, meu querido espectador, se conhecer como espectador de terror. Em todos os outros gêneros isso se aplica também, mas aqui no terror é muito importante você entender quem você é frente a esse gênero. Então, por exemplo, não adianta você odiar gore e violência
sequência e ir assistir uns Jogos Mortais e sair falando que o filme é ruim. Aí você que é burro de ir lá assistir, não é culpa do filme. E o meu papel aqui nesse canal é falar o que eu achei dos projetos, é claro, mas é também dar esse direcionamento pra vocês, sem spoilers, é claro, mas pra você poder pautar a sua experiência com base no que eu contei da minha. Então se eu falar que um filme tem muito gore e que é muito violento e você não gosta disso, você não vai ser idiota de ir lá assistir. É isso que eu tento fazer aqui nesse canal e é por isso que eu destaquei essa palavrinha como o primeiro ponto basal pra gente começar a conversa. Atmosfera, meus amigos. A atmosfera de Longlegs é sombria, é estranha, é perturbadora por toda a sua duração e é importante você entender que isso está muito mais pro lado de Hereditário e A Bruxa do que pro lado mais comercial e blockbuster como Invocação do Mal ou Sobrenatural, por exemplo. Longlegs é um filme mais lento, mais desafiador, mas que isso não deve ser confundido de maneira alguma com chato e confuso. Da mesma forma que lá em Hereditário, algumas vezes para aquele espectador mais desligado, que não tá prestando muita atenção no filme, pode até parecer que não tem nada rolando, mas para você que está dedicado naquela experiência, você olhando atentamente vai perceber que tem muita coisa acontecendo e se desenrolando diante dos seus olhos. A diferença de um filme como Longlegs para um outro filme mais blockbuster é que ele não fica cuspindo explicações para vocês de 5 em 5 minutos. Longlegs é um filme que confia um pouco mais na tua inteligência e na tua capacidade de conectar A com B sem que ele precise mostrar A com B se conectando em cena. E eu amo isso demais, cara. Isso já ganha muito ponto comigo. Essa atmosfera sombria é o foco central de todo o projeto, meus amigos, e eu acho lindo quando um filme consegue fazer todos os seus departamentos ali trabalharem de maneira uníssona em prol de um único objetivo, sendo que esse objetivo aqui é essa tal atmosfera sombria, estranha e perturbadora que eu falei. Então a trilha sonora trabalha em função disso, trazendo uns agudos bem desconfortáveis e amplificando a trilha central em momentos chave para a narrativa. O design de produção, por sua vez, também trabalha em prol disso, criando uns ambientes desconfortáveis, muitas vezes sujos e definitivamente nada seguros o tempo inteiro. E a escolha de cores do filme, cara, surpreendentemente também trabalha em cima disso. E essa aqui eu não vou poder falar muito mesmo, cara, porque acredite em mim, teriam spoilers se eu começasse a falar de cor, cara. Então todos os departamentos trabalham em prol de uma única coisa, mas principalmente a direção, meus amigos. Puta que me pariu, que filme bem dirigido, cara. A maneira com que a direção quer nos apresentar constantemente a solidão da protagonista, mas ao mesmo tempo mostra que essa solidão pode deixá-la mais suscetível pra absorver o mal que está em volta dela ali, é coisa de maluco de tão bom, mano. Sem contar que rola uma paradinha meio a la Mike Flanagan em Residência Hill, tá ligado? De que se você olhar com muita atenção nos pontos mais sombrios dos enquadramentos ali, você provavelmente vai ser recompensado pelo diretor com pistas extras. E é justamente isso que me leva ao próximo ponto. A investigação. Porque toda vez que eu trago um filme de investigação aqui no canal, eu sempre falo pra vocês que é muito mais legal e muito mais engajante quando eu sou convidado pra participar da investigação, quando o filme pede pra eu pensar naquele caso junto do detetive. E mais legal ainda é quando eu tenho a chance de descobrir alguma coisa, e quando o filme não vai tirar uma solução do próprio rabo só porque ele precisa terminar. Felizmente aqui rola tudo isso, meus amigos. O caso é muito bem montado, as pistas são muito bem distribuídas e a gente vai ficando com a pulga atrás da orelha o tempo inteiro ali sobre a natureza do caso em si, se é algo sobrenatural ou não. Uma dúvida que pra mim se seguiu muito bem até o final e soube encerrar na hora que tinha que ser encerrado. Na verdade, pra mim, uma cena antes, eu acho, tá ligado? Tipo, eu acho que eu teria tirado aquela cena final, teria terminado uma antes, mas é tipo 2 segundos. Vocês vão entender quando vocês assistirem. Ainda em relação à investigação e à trama, de fato, vamos dizer que o filme meio que divide essa caçada em 2 partes. E por mais que eu não vou falar sobre o que representa essas 2 partes, porque eu não quero dar spoiler pra ninguém, eu quero sim dizer o quanto essa decisão de separar as tramas, de certa forma, me agradou, cara, e me agradou muito. Porque vamos dizer que tem um momento do filme em que a investigação chega num lugar que, tipo, o filme precisava virar uma chave muito drástica pra ele continuar funcionando, porque dali, seguindo daquele jeito que tava, não ia ter como continuar bem. E eles tiveram a coragem de virar essa tal dessa chave, tornando a segunda metade do projeto muito mais íntima do que a primeira, me lembrando demais a condução que foi dada também no roteiro do recente Alan Wake 2, que se a gente considerar que eu dei a nota de obra-prima lá, né, já dá pra dizer que isso é algo muito positivo aqui também. E bom, meus amigos, isso nos leva talvez ao segundo maior triunfo do filme, só ficando atrás ali da atmosfera, que é Nicolas Cage no papel de Longlegs, meus amigos. Mas não só a atuação dele, mas também o que a direção conseguiu extrair dele aqui, que pra mim, ó, na boa, gente, é coisa de gênio. Isso independente de como eu me sinto em relação a esse ator, cara, independente do quão fanboy eu sou dele, é coisa de gênio que fizeram aqui. Vou explicar. Nicolas Cage é um cara que é conhecido pelos seus exageros, pela sua maneira de atuar, de gritar, de ser maluco quando o texto pede pra ele ser maluco, e até algumas vezes que
que o texto não pede pra ele ser maluco, ele é ainda assim. E esse modo Nick fucking crazy, que eu amo a propósito, mas esse modo malucão dele funciona muito quando é um filme de comédia, por exemplo, como O Peso do Talento. Também funciona demais quando é uma sátira no estilo Willy's Wonderland. E também funciona muito bem quando a gente tem um vilão mais cartunesco, tipo o Drácula, que ele interpreta em Renfield, porque ali o objetivo é a diversão de fato. Por mais que ele esteja interpretando um vilão, o objetivo daquele vilão é nos divertir, é nos entreter. E é aí que vem Longlegs, meus amigos, que coloca esse cara no papel de um serial killer em um filme sério, onde eu admito pra vocês que eu estava imaginando uma performance muito mais na pegada de Pig, com Nicolas Cage mais metódico, mais contido e mais brutal ali, mas novamente vem Longlegs e me surpreende de novo, com uma jogada ousadíssima que poderia dar muito errado, cara, que na verdade provavelmente vai dar muito errado pra algumas pessoas, felizmente não foi o meu caso, que é de manter o Nick fucking crazy pra compor esse psicopata, fazendo eu descobrir uma nova faceta pra essas parangolices Nicolas Cageísticas e pasmem, cara, inacreditavelmente me incomodar com elas. Isso é coisa de gênio, gente. De verdade, cara, isso aqui é coisa de gênio. Caso você não tenha entendido, eu vou te explicar mais uma vez a grandiosidade do que foi feito aqui. O que esse filme faz é pegar Nicolas Cage no modo insano, que sempre foi usado pra comédia, e ao invés de ir pela rota óbvia, que seria segurar as rédeas do cara pra garantir uma performance mais amedrontadora e tal, não, mano. Aqui o que eles fazem é dar carta branca pra ele ser fucking crazy, e com isso eles ressignificam o modo fucking crazy dele pra sempre. Porque agora eu não consigo mais olhar esse modo malucão dele e apenas pensar em como isso é legal, como isso é divertido e como eu amo dar risada vendo ele sendo doidão. Não, agora eu meio que descobri que dá pra ser assustador e perturbador esse modo dele e que talvez eu não gostaria de ter o Nicolas Cage do lado da minha cama antes de eu dormir. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, bom, é aquilo que eu sempre falo pra vocês aqui quando é filme de terror, né? Terror é um gênero que requer muito mais autoconhecimento por parte do espectador do que qualquer outro gênero, na verdade. Talvez eu diria terror e comédia ali, no máximo. Então não adianta eu vir aqui ou qualquer outra pessoa vir falar pra vocês que um filme é bom e ponto final. Terror não tem isso, cara. Eu não acredito que existe isso em filme de terror. Dá pra eu vir aqui e falar pra vocês que um filme de terror é ruim. Isso eu consigo falar tranquilamente. Agora o bom é muito mais complicado, cara. Depende de muito mais fatores. Terror é muito pessoal, cara. Precisa de muita referência, precisa de muita parte do público ali pra compor o que o filme entrega nas lacunas. Porque no final das contas é você que preenche essa tensão com aquilo que te dá medo. Então o que eu posso afirmar aqui com toda a certeza do mundo é como eu me senti durante a minha experiência, e eu posso também tentar supor alguns perfis de pessoas que podem, é claro, ter problemas com Longlegs durante algum momento da experiência. Primeiro, pessoas que não gostam de pensar em filmes de terror e que consomem um terror muito mais blockbuster e que estão satisfeitas com isso, tá tudo bem, é problema de vocês. 2, a galera que prefere o terror mais mastigadinho, que não gosta de quando as coisas ficam na ambiguidade ou quando o filme não explica exatamente aquilo que tem que ser explicado. E 3, talvez tenha uma galera que não consiga embarcar nessa performance insana do Nicolas Cage, que acabam caindo na gargalhada, o que eu super entendo, e se esse for o teu caso, é bem capaz do filme não funcionar pra você. Felizmente eu não faço parte de nenhum desses 3 grupos aí e tive uma experiência muito boa com Longlegs. Um filme de terror que tá mais pra um thriller com pitadas de terror ali, mas que tem seus bons momentos aterrorizantes, sem dúvida alguma, principalmente na atmosfera e na condução dessa atmosfera por meio de uma investigação pica, com excelentes performances da dupla principal, principalmente do Nicolas Cage, que, como eu já disse, eu não achei que isso poderia acontecer, eu nem esperava que isso fosse acontecer, e um projeto redondinho que cria uma mitologia inteira pra si, que pode até começar dentro de um cenário de investigação e uma caçada serial killer, mas que se desenvolve pra algo muito maior e muito mais sombrio do que isso. Eu gostei demais da minha experiência com Longlegs, recomendo que todos vocês assistam, porque pra mim, sem dúvida alguma, esse é o terrorzinho que você vai passar na frente de todos os outros. Excelente pedida, não perca, por favor. E agora eu quero saber de todos vocês, o que acharam de Nicolas Cage? Gostaram? Não gostaram? Nicolas Cage aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, Nicolas Cage aqui embaixo, também não se esquece de deixar o Nicolas Cage, e eu vejo vocês nos próximos Nicolas Cage. Muito obrigado pela gente todos, e Nicolas Cage.